se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Dama do Solar do Visconde. No alto de uma colina, envolto por árvores retorcidas e esquecidas pelo tempo, erguia-se o Solar do Visconde, uma construção colonial imponente, marcada por janelas altas e paredes manchadas pela umidade. A vizinhança, mesmo distante, sussurrava histórias sobre o lugar, descrevendo gritos, luzes inexplicáveis e uma presença feminina que rondava seus corredores. Diziam que, em noites de lua cheia, a sombra de uma mulher podia ser vista à janela do 2º andar, olhando fixamente para a estrada de pedras que levava ao portão enferrujado. Alguns viajantes que ousaram passar por ali garantiam que sentiram o olhar pesado daquela figura, como se ela estivesse esperando alguém que nunca mais retornaria. O nome mais falado era o da Dama do Solar, uma jovem que viverá ali no século XIX e cujo destino trágico se misturava às paredes do casarão. Sua beleza, segundo os relatos, era inigualável, mas sua vida foi marcada pela obsessão do Visconde, um homem severo e ciumento que não permitia que ela sequer fosse vista em público. Moradores antigos afirmavam que, após a morte repentina da jovem, o Visconde ordenou que seu corpo fosse enterrado nos jardins da própria casa. Desde então, a terra nunca mais floresceu naquela parte do quintal, e o silêncio ali era tão profundo que até os pássaros evitavam sobrevoar a área. Com o passar dos anos, o solar foi abandonado, tornando-se ruína e palco de lendas. Crianças ousadas se desafiavam a atravessar o portão, mas poucas chegavam até a entrada principal. Um medo instintivo sempre as fazia recuar antes que algo mais grave acontecesse. Os mais céticos acreditavam que tudo não passava de histórias inventadas para assustar, mas quem morava perto sabia que a realidade era bem diferente. O solar parecia respirar, como se fosse um organismo vivo, pulsando com uma energia sombria que nunca cessava. As janelas se abriam sozinhas, mesmo quando fechadas por dentro. Portas batiam com violência em noites calmas. E, vez ou outra, ecos de passos femininos ecoavam pelos corredores desertos. A figura da dama, porém, era o pior de tudo. Seu lamento ecoava nas madrugadas, um choro arrastado que gelava o sangue de qualquer um que ousasse ouvir. Certo dia, um grupo de jovens decidiu provar que as histórias não passavam de superstição. Armados com lanternas, câmeras e bravatas, pularam o portão e seguiram pelo caminho coberto de folhas secas. Riam, zombando das advertências dos mais velhos, mas no fundo, o silêncio que os cercava já começava a inquietar. O vento soprou frio, e as árvores, como sentinelas tortas, pareciam se mover, rangendo e sussurrando entre si. Um dos rapazes jurou ouvir passos atrás do grupo, mas quando se virou, não havia ninguém. O riso coletivo cessou, dando lugar a olhares desconfiados. Chegando à porta principal, empurraram a madeira carcomida e entraram. O ar era denso, impregnado com um cheiro de mofo e algo metálico, como sangue seco. Cada cômodo parecia observar os invasores, como se o próprio solar desaprovasse a visita. As paredes guardavam retratos empoeirados de pessoas sem nome, cujos olhos pintados pareciam seguir cada movimento. No centro de um dos quadros, a imagem de uma jovem chamou a atenção, pele clara, cabelos negros caindo sobre os ombros e um olhar melancólico. Um dos jovens, nervoso, murmurou: "É a dama." Uma corrente de ar atravessou o corredor, derrubando uma das câmeras. As lanternas piscavam, e um frio cortante tomou conta do ambiente. O riso já havia desaparecido. O medo, antes negado, agora se manifestava em cada respiração ofegante. Enquanto exploravam, ouviram o som de passos suaves no andar de cima. Passos cadenciados, como de alguém usando sapatos delicados. Nenhum deles quis subir, mas a curiosidade os empurrou escada acima. No topo, a escuridão parecia ainda mais densa. E, ao fundo do corredor, estava ela, a silhueta de uma mulher vestida de branco, com os cabelos longos cobrindo parte do rosto. Ela não se movia. Apenas observava, imóvel, como se fosse parte da casa. Foi então que um dos jovens, sem pensar, chamou: "Moça." A resposta veio em forma de um lamento prolongado que fez o ar tremer. O lamento cresceu, preenchendo cada canto do casarão. As paredes vibravam, e o chão parecia pulsar com aquele som carregado de dor.
Os jovens, paralisados pelo terror, não conseguiam desviar os olhos da figura. A dama começou a se mover, deslizando pelo corredor, sem que seus pés tocassem o chão. O vestido branco, agora manchado de sombras, arrastava-se como fumaça densa. A cada passo, as luzes das lanternas falhavam, deixando-os presos entre clarões e trevas. Um deles tentou correr, mas a porta atrás se fechou sozinha com estrondo. O som ecoou pelo solar como um trovão, e a figura da dama se aproximava cada vez mais. Os rapazes tentavam se convencer de que aquilo era apenas uma ilusão, fruto da imaginação e do medo coletivo. Mas quando ela levantou a cabeça, revelando um rosto desfigurado pelo sofrimento e olhos vazios, não havia mais espaço para dúvida. A dama abriu a boca, mas em vez de palavras, um sopro gelado saiu, apagando as lanternas de uma vez. O breu absoluto os envolveu, e o choro recomeçou, agora tão próximo que parecia vir de dentro de suas próprias cabeças. Um dos jovens caiu no chão, agarrando a própria garganta, como se fosse estrangulado por mãos invisíveis. Outro gritava desesperado, pedindo para sair. O pânico os consumia, e a cada instante, a presença dela se tornava mais sufocante. Do lado de fora, moradores ouviram gritos ecoando do solar naquela noite. Ecos que duraram até o amanhecer. Quando finalmente o silêncio retornou, ninguém mais ousou entrar. O solar havia engolido seus visitantes, e a dama, agora, parecia satisfeita. Mas sua espera nunca terminou. Anos depois, pesquisadores de fenômenos paranormais foram atraídos pelas histórias e decidiram investigar. Armados com equipamentos modernos, acreditavam que poderiam registrar provas concretas da atividade sobrenatural. Instalaram câmeras por toda a casa, gravadores de áudio e sensores de movimento. Durante o dia, nada aconteceu além de portas rangendo e ruídos ocasionais. À noite, porém, o solar revelou sua verdadeira face. As câmeras captaram vultos femininos surgindo e desaparecendo rapidamente. Gravadores registraram choros e súplicas em vozes distorcidas. Sensores acusavam movimento constante, mesmo quando os corredores estavam vazios. No entanto, o momento mais terrível ocorreu quando um dos pesquisadores decidiu subir ao segundo andar sozinho. Sua câmera captou claramente a figura da dama parada ao final do corredor, olhando diretamente para a lente. No instante seguinte, o equipamento caiu no chão, gravando apenas o som de passos apressados e um grito sufocado. Quando os colegas correram para ajudar, encontraram o corredor vazio. O pesquisador havia desaparecido sem deixar vestígios. O solar, mais uma vez, exigirá sua oferenda. Os sobreviventes fugiram, levando consigo as gravações. Porém, ao analisarem o material, notaram algo perturbador. Em cada vídeo, reflexos nas janelas mostravam não apenas a dama, mas dezenas de rostos pálidos, como almas presas, observando em silêncio. Acreditava-se que todos que entraram no solar e não retornaram haviam sido condenados a vagar para sempre sob o domínio da dama. E a cada nova noite, os lamentos continuavam, convidando outros desavisados. Com o tempo, autoridades decidiram interditar a região, alegando risco de desabamento. O solar foi cercado, mas nada impedia que curiosos tentassem se aproximar, atraídos pela fama do lugar. Alguns juravam ver a dama caminhando do lado de fora, entre as árvores retorcidas, como se buscasse alguém entre os vivos. Outros afirmavam ouvir batidas na porta, vindas de dentro, como se o casarão tentasse se comunicar. O mistério se espalhou, tornando-se uma das lendas mais aterrorizantes do Rio de Janeiro. O solar do Visconde, agora conhecido como a morada da dama, era evitado até mesmo por viajantes. Aqueles que se aproximavam demais voltavam mudados, carregando olhares vazios e silêncio perturbador. Como se uma parte deles tivesse ficado aprisionada lá dentro. Alguns acreditam que a dama não foi apenas vítima, mas também cúmplice do terror que se perpetuou no solar. Outros dizem que ela ainda espera o retorno de alguém que nunca chegou. O certo é que sua presença continua a assombrar a região. Quem ousa ouvir seus lamentos sabe que não é apenas um som, é um convite para atravessar a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E, uma vez aceito esse convite, não há mais retorno. No coração do Rio de Janeiro, o solar permanece de pé,
testemunha silenciosa de um amor doentio e de um destino cruel. Um lugar onde a noite nunca termina e onde a dama ainda caminha, arrastando sua dor pelos corredores da eternidade. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.